turma. Bom, página 44 do Caderno do Estudante, do segundo ano, ensino médio, retomando conceitos. Atividade 1, aprimorando o conceito sobre áreas de figuras irregulares. Nessa atividade 1.1, ela diz: em uma cidade na qual o índice corresponde a 25% do terreno, calcule a área destinada à permeabilidade nos terrenos a seguir. Bom, pessoal, se eu dividir esse terreno em duas partes, ó, então aqui eu tenho 5, e se tudo aqui é 10, então aqui é 5, então aqui é 5. Então eu tenho que aqui em cima é 5 vezes 5, que dá 25 metros quadrados. Então essa é a área correspondente a esse quadrado aqui de cima. A parte de baixo, esse retângulo, a gente tem que se tudo vale 10, né, daqui toda essa parte vale 10, e esse pedaço aqui a gente tem que vale 5, então aqui também vale 5. Então a gente vai ter que essa área desse retângulo aqui de baixo, ó, vai ser o quê? 10 vezes 5, que dá 50 metros quadrados. Então a gente sabe que a área total, o que vai ser? Os 25 da parte do quadrado mais 50, né? Que vai dar quanto? 25 mais 50, 75 metros quadrados. Ele está dizendo que o índice de permeabilidade, ou seja, quanto que é absorvido de água no terreno, né, vai ser de 25%, que a gente sabe que é a mesma coisa que 25%, ou 0,25. Para a gente poder descobrir qual é a área de permeabilidade, né, no índice, a gente faz o quê? Faz o 75, que é a área total, vezes o 0,25, só para saber o índice, tá? Quanto dá essa conta? 0,25 vezes 75 vai dar 18,75 metros quadrados, que é a resposta que ele quer. Continuando, então, o exercício 1.1, letra B. Bom, nós temos aqui um terreno irregular. A gente pode perceber pelo contorno dele. Contornando, porque passando o contorno, a gente observa isso. E a gente pode, de imediato, dividir aqui, ó. Por quê? Para ficar os dois triângulos destacados e o retângulo. Esse retângulo tem uma área de 6 vezes 8, né? 6 vezes 8, então aqui é 6, 48 metros quadrados no caso aqui, ok? Bom, e como a gente calcula a área desse triângulo aqui, ó? A gente pode considerar que tudo isso aqui é um retângulo, no caso um quadrado, né? Porque os lados são iguais, e fazer a metade dessa área, ok? Então, ó, 6 vezes 6 dá 36, ó, 6 vezes 6 é 36. Se fosse todo esse quadrado, né? Que aqui está meio esquisito, mas é um quadrado. Só que eu tenho só a metade, então eu tenho que dividir por 2. Então, 36 dividido por 2 dá 18, ou seja, aqui vale 18 metros quadrados. É essa área aqui. Para fazer do triângulo aqui de cima, eu faço a mesma coisa. Então, se aqui é 8, aqui também é 8 metros. Aqui é 8, aqui é 4. Se eu fizer como se fosse um retângulo, né? Ó, considerando tudo agora. Para depois dividir por 2 para calcular somente essa área interna aqui. 8 vezes 4 é 32. Dividido por 2 dá 16, ou seja, aqui vale 16 metros quadrados. Então, a gente tem a área das três figuras que interessa para a gente, que é o 48 mais o 18 mais o 16. Somando 8 e 8, 16, com mais 6, 22, vão 2. 8 mais 4, 6, Para a gente poder 7, descobrir 8. Então, qual a gente é tem uma a área área total de do terreno de permeabilidade, 82 né, no metros índice, a quadrados. gente faz o quê? 25% do terreno, que a gente já viu que é a mesma coisa que 0,25. Então, se eu fizer a multiplicação de 82 vezes 0,25, né, eu vou fazer essa conta e vai dar A área de permeabilidade, né? 5 metros quadrados, que é a resposta neste terreno, ou para este terreno. Bom, continuando aí, talvez você não conheça de perto esse piso identificado aí, ó, chamado piso paulista. Você já viu esse tipo de piso aí desenhado abaixo? E aí do lado direito está ele ampliado?
Mas você conhece alguma calçada, já viu alguma calçada que tenha o que a gente conhece por padrões geométricos? Olhando de perto, essa figura é formada por outras figuras geométricas. Observe a figura que representa o largo artificial de uma região central de qualquer cidade. Como podemos calcular a área dessa figura? Estrategicamente, a gente pode usar a seguinte técnica. A gente coloca um quadriculado sobre essa figura, logicamente que a gente consiga enxergar a figura atrás, né? E nesse caso aí, a gente pinta os quadrados completos, tá? Aqui está representado por vermelho. E aqueles que são incompletos, a gente pinta de uma outra cor, só para diferenciar, tá? No caso, nessa figura aqui, a gente tem 75 quadradinhos inteiros, perfeitos, contados dentro, que a gente pintou de vermelho. E os azuis, a gente continua contando a partir dos 75 e a gente encontrou 114 quadradinhos, cobrindo, logicamente, totalmente o lago. E observa na figura aqui do lado, né, do lado direito, todos os quadradinhos contados, os 114. Bom, então a gente separa em dois grupos, os vermelhos, aqui representado nessa figura aqui de cima, e os azuis. O vermelho são os internos e os azuis, digamos, são os do contorno, ou aqueles incompletos. Então, nós temos aqui, se o total de quadradinhos completos são 75 e todos os quadradinhos pintados são 114, nós temos que a média será 75 mais 114 dividido por 2. 75 mais 114 dá 189. Dividido por 2, nós temos que uma área aproximada, através desse método da média, é de 94,5 metros quadrados. Continuando, e aí, nós temos atividade na página 47, 1.2, que pede o seguinte: calcule a área utilizando duas formas diferentes, sendo uma delas o processo descrito acima, ou atrás, né, que a gente acabou de falar, e o método de falta e excesso, no item C. Faça uma imagem e, em seguida, calcule a mesma forma a área da imagem. Bom, a gente vai fazer isso em dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai calcular utilizando essa técnica da média. Então, a gente faz o quê? Quais são os quadradinhos completos? Então, a gente escreve aqui, ó, completos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os completos. Os incompletos. A gente tem o quê? Ó, continua contando ainda. Então, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9. Pela técnica da média, a gente faz 6 mais 9 é a média, dividido por 2. 6 mais 9 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. No caso, o A, unidades de área. Então, essa é a área que a gente calculou aproximada, utilizando a técnica da média. Na letra B, ainda da questão 1.2, a gente tem essa figura aqui. Então, usando o mesmo recurso, a gente vai fazer primeiro o cálculo dos quadradinhos completos. Eu vou tentar fazer mais ou menos aqui, só para a gente poder, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. São 7 completos. Então, 7 mais. Aí a gente continua contando, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais 17. Lembrando que é uma área aproximada, tá? 7 mais 17, 7, 7, 14, 24 dividido por 2. Quanto dá 24 dividido por 2? 12. 12 o quê? Unidades de área. Bom, agora vamos utilizar outro método para obtenção da medida da área das figuras, o teorema de Pique. Ele é definido da seguinte maneira: dado um polígono P, qualquer polígono, com vértices de coordenadas inteiras, e área P será dada por a área do polígono é I é a parte, o cruzamento dos pontos internamente, mais o externo dividido por 2, menos 1. Então, essa fórmula a gente consegue achar a área
dos polígonos baseado no quadriculado. Então, vamos a uma atividade. Atividade 1.3. Utilizando o teorema de Pique, determine a medida da área dos itens A e B na atividade 1.2. Bom, nós sabemos que a área, de acordo com Pique, é o cruzamento dos pontos internos mais o cruzamento dos pontos externos dividido por 2 menos 1. Nesse exercício, nós temos os pontos internos. Quantos são? 1 interno, 2 internos, 3 internos, 4 internos. Então, 4. Quantos externos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 externos, só que é dividido por 2, menos 1. Então, nós temos que a área é 4 mais 9 dividido por 2 dá 4,5, menos 1. Então, nós temos que 4 mais 4,5 dá 8,5, menos 1 dá 7,5 unidades de área, conforme deu o mesmo valor da atividade 1.2, o item A. Para o item B, também é a mesma coisa. Nós vamos colocar os pontos internos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 internos. 8 internos. Lembrando que tem que ser sempre o cruzamento das duas linhas. Não tem mais nenhum interno, tem? Não. Agora, os externos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 externos dividido por 2, lembrando que tem que tirar 1. Então, quantos são? 8 mais 10 dividido por 2 dá 5, menos 1. 8 mais 5 são 13, menos 1 são 12. 12 o quê? Unidades de área. Também deu igual ao valor da atividade 1.2, item B.